Chegamos finalmente ao diário do 6º mês de gestação. Gente, a gente estava aqui procurando porque o ideal é depois que você engravida, você começa a contar por semanas, porque são 40 semanas. Se você for fazer o cálculo de 40 semanas, na verdade são 10 meses. Só que popularmente a gente, fala 9 meses e todo mundo quer saber em meses. Então eu tô fazendo esse diário do 6º mês, mas eu ainda tô no meio do 6º mês, tá? Eu tô com 23 semanas. Pelo que a gente pesquisou aqui, o 6º mês vai até a 26ª semana. Então, ainda tem algumas coisas para acontecer, mas eu resolvi fazer esse diário desde já, porque eu senti que eu tava um pouco atrasada, tô postando um pouco atrasada os diários, e muitas vezes eu ia esquecendo de algumas coisas que aconteciam no mês, por mais que eu esteja anotando. E então eu acho que vivendo bem agora no meio desse 6º mês de gestação vai ficar mais fácil de falar pra vocês e mais transparente mesmo. Então, vamos lá. Então a gente conseguiu ver bem que é uma menina. Eu percebi que a minha meia tava marcando no tornozelo e já acendeu esse alerta. Perguntaram pra minha mãe se eu tinha feito preenchimento labial. E a gente fechou com a enfermeira obstetra doula que vai me acompanhar. A saúde mental nesse momento, ela precisa de foco. Bom, se você tá chegando agora no meu canal, seja muito, muito bem-vindo. Aqui a gente tem vários conteúdos sobre gestação. Eu tô fazendo diário de gravidez, já falei sobre a descoberta da gravidez, falei quantos quilos você pode engordar na gestação, o que você deve comer, porque eu sou nutricionista também. E esse também é um canal onde eu posto os meus episódios do podcast Batox, onde eu recebo convidados super inspiradores. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum desses conteúdos, caso você se identifique comigo e com os conteúdos que eu apresento por aqui. E se você já está acompanhando toda essa saga e toda essa jornada, sejam bem-vindos, porque agora eu vou contar para vocês dos principais sintomas do 6º mês que estou sentindo. Lembram da dor do ciático que eu falei para vocês lá do 5º mês? Pois é. Ela continua me acompanhando e eu marquei, finalmente, um osteopata. Eu vou lá e depois eu conto pra vocês como foi, pra me colocar no lugar e ver se essa dor, ela dá uma amenizada. Gente, sobre as emoções, do 6º mês. É muito engraçado porque esses dias eu tava lendo e tive conhecimento sobre essa expressão que vem do inglês, mas se a gente fosse traduzir para o português, ela seria matrescência, que é o período desde a gestação até ali o puerpério, depois do puerpério, os primeiros anos de mãe, que eles são muito similares à adolescência que a gente passa. Por quê? Porque há um momento de profunda transformação no corpo e nos hormônios da mulher. Assim como acontece na adolescência, em que a menina não reconhece muito aqueles peitos crescendo, o corpo dela se transformando, as emoções, vontades, acontece na gestação e também nos primeiros anos ali de maternidade mesmo. E é um momento muito delicado, porque todo mundo acolhe esse adolescente quando ele tá passando por essa fase, entende quando ele tá passando por essa fase. Às vezes ele sente raiva, às vezes ele se revolta, às vezes, enfim, ele não tá se entendendo naquela nova estrutura, quem ele é, porque ele tá sentindo coisas que ela não sentia antes. E quando a gente traz isso para a gestação, que está acontecendo algo muito similar, a gente não tem tanto esse acolhimento nem de nós mesmas, né? Parece que a vida tem que continuar igual e a gente se culpa por estar sentindo certas coisas, certos estranhamentos, certas ansiedades, quando na verdade é super comum e super normal. E é importante a gente olhar com carinho para essa fase, já que é uma fase que ela pede um desacelerar justamente para que a gente consiga entender essa mudança de fase. É também um momento mais feminino da mulher, é um momento mais da energia feminina, onde a gente entra em contato com essa energia mais de cocriação, de invenção, de intuição, de puro contato mesmo com o nosso interior e não tanto com o exterior. Mas na sociedade que a gente vive, a gente está sempre sendo exigido e nos exigindo a estar muito no externo, a fazer, a acontecer, justamente porque a gente sabe que também ali, depois que o bebê nascer, a gente vai ter uma pausinha. E foi muito legal quando eu ouvi esse termo e
pude saber um pouco mais. Eu sei que existe um livro, mas eu não li. Eu quero, antes de poder indicar qualquer coisa pra vocês, eu quero ler sobre esse livro que fala sobre a matricência. Foi muito bom porque me trouxe um acolhimento e me fez voltar pra terapia. Por que voltar? Eu fiz terapia por 8 anos, continuei fazendo sempre. Só que aí eu fiquei grávida e muitas coisas aconteceram. Eu tive que começar novas atividades, voltar minha cabeça, minha energia para essas outras coisas, e eu tava lidando muito bem com as coisas que estavam acontecendo. Só que aí, quando me bateu a ansiedade já no 5º mês e ela se agravou agora no 6º mês, eu entendi que eu precisava voltar pra terapia, que eu tinha, tipo, dado uma esquecidinha ali em abril, uma esquecidinha, tipo, fui em abril, né, na minha última sessão de terapia e não voltei mais. Então eu percebi que era importante eu voltar e continuar, porque a saúde mental, nesse momento, ela precisa de foco. Tendo em vista tantas mudanças e tantos anseios, tantas questões que vão mexendo aqui dentro, né? Então, esse foi um mês de reconexão com a minha saúde mental, com foco na minha saúde mental. Foi um mês em que eu me senti um pouco mais desestabilizada emocionalmente, mas já voltei a atenção para essas emoções e para trabalhá-las e pedir ajuda, que é muito importante. E assim, se eu pudesse dar uma dica para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, esteja grávida ou não, invistam em terapia, porque assim, eu tava adiando assim, não, eu consigo. E eu falei, gente, por quê? Eu faço há 8 anos terapia, tipo, né, vai e volta, assim, é só porque não tava mais na minha rotina, e aí eu tava procrastinando voltar. Em uma sessão, gente, eu já saí muito mais leve, e eu consegui ver uma coisa que, no fundo, eu já sabia, mas eu não tava conseguindo ter consciência e enxergar isso. Quando meu terapeuta me trouxe esse pontinho ali que eu não tava vendo, que eu não tava refletindo sobre, a ansiedade foi lá para baixo. A ansiedade que eu tava descontando na comida também já diminuiu. Tudo fez mais sentido. Eu me coloquei no meu lugar de novo. Então, é bom esses lembretes. Principalmente porque a minha rotina ela tá um pouco mais agitada. E eu não tô tendo muitos momentos de conexão e silêncio comigo mesma. Por isso que eu senti também que ali no final do 5º mês eu precisei voltar as atenções e o foco mais pra dentro do que pra fora. Então, no meu aniversário eu quis ficar mais reclusa, como eu falei pra vocês ali no 5º mês, quis ficar mais quietinha, e eu acho que era pra realmente entender quais eram essas questões que estavam me deixando ansiosa, quais eram as questões que estavam vindo à tona. E aí, então, pedi ajuda. Eu sigo um pouco mais quietinha na minha, mas agora entendendo um pouquinho mais das coisas. Também, uma das coisas que estava me gerando ansiedade é o passar do tempo. Eu acho que depois que você vê a barriga começar a crescer, passa muito mais rápido. Na verdade, eu acho que esse ano tá passando rápido pra todo mundo, gestando ou não. A gente já tá, meu Deus, em agosto, piscou, é Natal, a Baby V já vai estar aqui com a gente gravando vídeo. E como tem muitas coisas pra resolver ainda pra chegada dela, isso foi me gerando uma ansiedade. Questões de trabalho também, que vou ter que já deixar mais engatinhado, resolvido. Pessoas que eu vou ter que contratar pra me ajudar, tanto aqui em casa, com a bebê, vou contratar, não vou contratar. Enfim, uma série de coisas. Então, precisei organizar na caixinha e eu preciso estar bem para resolver cada uma dessas coisas, uma por vez, né? Então, acho que o foco maior foi saúde mental, é muito importante. Então, lembrete para todo mundo cuidar da sua saúde mental, porque assim, vale a pena. Eu falei assim, nossa, vale cada centavo que eu pago da minha sessão de terapia, assim, porque, enfim, traz à luz algo que a gente já sabe, mas alguém que tá vendo de fora, às vezes consegue enxergar mais fácil, te apontar para você fazer os ajustes que precisam ser feitos. A minha barriga deu uma super explodida no 6º mês. Acho que assim, foi no 6º mês que eu vi a barriga explodir mesmo. Eu fui fazer umas fotos com 20 semanas, ou seja, ainda no 5º mês. E ela ainda não tava, assim, bem barriga de grávida. Mas eu quis muito fazer essas fotos pra marcar o meio da gestação mesmo. Porém, tipo assim, de 3 semanas, 2 semanas pra cá, minha barriga explodiu muito, assim. Deu muita diferença. Foi o mês também que eu fiz o segundo morfológico... Não, o segundo morfológico
porém o primeiro morfológico do segundo trimestre. Um exame super importante pra gente ver aí riscos de síndromes, se o bebê tá se formando, desenvolvendo certinho. E é mais um exame que, tipo, tira um peso dos ombros da gestante, que tá tudo ocorrendo bem. A gente também conseguiu ver o peso dela. Ela já tava pesando 483 gramas. Essa semana, provavelmente, ela já tá mais. E agora, a cada semana, ela vai pesando mais. Então, essa semana ela vai ganhar mais 90 gramas, na semana que vem ela vai ganhar 100 gramas, depois 100 e poucas gramas. E agora, basicamente, tudo que ela tem que fazer é crescer e ganhar peso, já que tá tudo formadinho, perfeitinho. Mas foi um momento muito especial, porque eu vi que a baby, ela tava sentadinha, ela tava se mexendo muito durante o ultrassom, então a gente conseguiu ver bem que é uma menina. Ela abriu bem as pernas, então não resta dúvidas realmente que é uma menina. Eu não sei por que eu tinha esse medo antes de, tipo, chegar no ultrassom e me falassem que era um menino, porque a gente cria uma expectativa sobre né? Depois que a gente sabe o sexo, a gente já dá nome, a gente já compra as coisinhas, já tenho toda a minha historinha na minha cabeça com a Vita, entendeu? A gente já pensa, nossa, vamos ser pais de menina. E aí a gente ouve umas histórias de pessoas que, né, depois descobrem que é outro sexo, que erraram e não sei o quê. Enfim, Baby V continua sendo a nossa querida e linda Vita. Uma menina, e ela tá super saudável, que é o que me deixa mais feliz, é o que me deixa mais realizada. Porém, agora eu estou realmente começando a sentir ela pesar. Parece que quando eu fico em pé, eu já sinto, assim, um pezinho pra frente, sabe? É diferente meu corpo. E também foi a primeira vez que eu cheguei no peso que eu nunca tinha chego na minha vida. E foi muito engraçado, tipo, subir na balança, ver aquele peso, porque agora realmente o peso só vai se elevar, mas era um peso que eu nunca tinha tido na minha vida, né? E eu falei em outro vídeo pra vocês que eu não tava ganhando muito peso ainda, mas agora nesse 6º mês eu achei que agora vamos começar a ganhar peso mesmo. Começa até a assustar ver a barriga crescer, que eu já acho que ela tá grande, é a maior barriga que eu já tive. E pensar que ela ainda tem muito pra crescer, sabe? E o meu peso é a mesma coisa, tipo, é o maior peso que eu já tive na vida, porém ele ainda vai aumentar. Isso quer dizer que o bebê tá saudável, que a gestação tá saudável. Mas é interessante essas primeiras vezes e você vê o corpo assim, mudando. Outra coisa é que o meu cabelo tá enchendo cada vez mais, o que tá me deixando muito, muito feliz. Minhas unhas estão cada vez mais fortes. Os meus seios, eles deram uma crescida também, eu acho. Acho que deram uma crescida. Não estão doloridos, mas eles deram uma crescida. Mas como a barriga tá crescendo também, tipo, tá tudo grande, gente. É tipo assim, tudo grande. Eu senti que na última semana a minha circulação, ela não tava muito legal. As meias que eu tava usando, elas estavam marcando bastante as minhas pernas. Então, dei um foco pra circulação tanto na acupuntura quanto na drenagem, porque ainda não é hora de inchar. Eu acho que foi um pouco por eu ter descontado algumas emoções na comida nas últimas semanas. Mas nada assim também demais, assim, eu não tenho muita tendência a inchar, mas eu senti que o meu tornozelo tava mais inchado, isso já me acendeu um alerta, então caprichar mais, deixar as perninhas pra cima, fazer mais escalda-pés, caprichar bem nessa parte de drenagem nas pernas, a acupuntura também ativando o meu sistema circulatório, acho que tudo isso vai ajudar, mas assim, também não é nada demais, é só uma coisa que eu não estava acostumada. Eu percebi que, tipo, a minha meia tava marcando no tornozelo e já acendeu esse alerta. Várias pessoas perguntaram pra minha mãe se eu tinha feito preenchimento labial. Isso me deixou, tipo assim, oi? Como assim? Primeiro, que gestante nem pode fazer preenchimento labial. Tipo, jamais faria. Segundo, que eu não acho que o meu lábio aumentou ou inchou. Eu tive algumas amigas também que me falaram que os meus lábios incharam. Mas, quando eu me maquio, eu sempre faço contorno no meu lábio. E eu sei que isso dá uma aumentada, dá uma realçada nos lábios. Mas ontem eu tava aqui em casa, eu recebi uma amiga e eu não tava, tipo, com nada nos lábios. E ela disse que achou que meus lábios estavam inchados. Pode ser, mas eu não acho. Eu não percebi isso. O que eu percebi é que algumas manhãs que eu não durmo direito durante a noite, eu tenho acordado com os olhos um pouco mais inchados. Isso, de fato, eu percebi nas noites mal dormidas. Mas quando eu durmo aquela noite bem dormida, assim, é tudo igual pra mim, na minha visão, né? Obviamente, eu falei pra vocês, eu tô num peso que eu nunca cheguei. É um peso completamente saudável, completamente esperável para o tempo de gestação que eu estou. Então, assim, claro, eu tô, tipo, maior em tudo, né?
de boa. Claro, a barriga mais, mas também em tudo. Então, acho que isso interfere também nessa percepção das pessoas. Me contem se vocês acham que o meu lábio tá inchado, enfim. Não vou entrar nem no mérito da carinha de mãe, o que as pessoas mais falam pra mim e que me escrevem na DM é que eu tô com carinha de mãe. E eu entendo que as pessoas querem falar que eu estou com glow, que eu estou isso, que eu estou aquilo. Mas pra mim, carinha de mãe não é estar com glow, não é estar linda, não é estar com uma luz. E se você quer me falar isso, você podia falar isso. Aí, fala cara de mãe, eu não entendo o que é uma cara de mãe. Até porque pra outras pessoas, e eu troquei isso com muitas pessoas, cara de mãe é cara de inchada, cara redonda, cara de cansada. Então, eu realmente não entendo isso. Mas eu acolho todas as pessoas que falam que eu estou com cara de mãe, porque eu sei que a intenção é sempre boa, então, ok. Afinal de contas, agora eu sou mãe. Outra coisa que aconteceu, que eu já sabia que poderia acontecer na gestação, mas até então não tinha acontecido. Eu fui no dentista há um tempo atrás, ele me alertou que isso poderia acontecer, que é o sangramento gengival. Quando eu vou escovar os meus dentes, a minha gengiva tá sangrando bastante. Isso já é algo esperado e comum na gestação. Meu dentista falou que se isso se agravasse muito, exacerbado, assim, era pra eu ir lá, entrar em contato com ele. Não acho que seja o caso, mas já estou vendo um sangramento quando eu escovo os dentes na minha gengiva. Sei que isso é comum, mas é uma coisa chatinha, né? Enfim, aconteceu comigo. Me conta se aconteceu com você também aí, sangramento na gengiva. Sabia que podia acontecer, mas não era algo que eu achava que ia acontecer comigo. Aconteceu. Gente, sobre o meu sono. Nos dias que eu tô muito ansiosa, tiro e queda, eu vou ter insônia ou vou acordar no meio da noite. Mas nos dias que eu faço um bom ritual do sono, né, uma boa higiene do sono, que é a maioria das vezes, que eu faço escalda-pés, a gente diminui as luzes, fica sem tela, eu durmo super bem e tá sendo muito importante eu dormir bem, porque antes eu dormia cerca de 7 horas e acordava com uma energia a 1000. Hoje eu sinto que eu preciso de umas 8 horas. Só que de noite bem dormida, não dessas que acorda, não, sabe? Tem que ser 8 horas de sono pra eu acordar bem. Como meu dia já é bem agitado, eu já acordo cedo por conta dos meus afazeres, dos meus compromissos que já são bem cedo, eu tenho me sentido muito cansada e com sono antes. Então, assim, eu tenho pique, eu tenho energia pra fazer as coisas, pra treinar, não me falta energia, mas às 8 da noite eu já tô pronta pra dormir. E a sorte que meu marido, que faz muitas atividades, muitas coisas também, ele vai comigo, assim, tipo, ele entra no embalo, sabe? A gente sempre foi de dormir cedo e acordar cedo. E agora na gestação, como a gente tá mais no casulo também e tal, a gente tá indo dormir mais cedo ainda. E eu tô me sentindo mais cansada, mas é porque eu não tô dormindo direito algumas noites. Sei lá, eu acho que eu sou muito agitada. E aí, por ser muito agitada, não poder tomar café e tá precisando de mais horas de sono, me deixa mais cansada, né? Então, tá tudo certo, faz parte. Também não é um sono tão ruim a ponto de, tipo, nossa, eu acordar acabada. Não, eu só me sinto mais cansada durante o dia. Mas tem várias noites que eu durmo super bem também e tenho mais sono, tipo, vontade de dormir um pouco mais cedo. A gente assistiu um filme muito legal. Eu saí pra tomar um café com uma amiga muito querida que tá gestando numa fase muito parecida com a minha. A gente tá bem pertinho nas semanas de gestação. E ela me recomendou um filme que a gente assistiu esse final de semana que eu achei super interessante, se chama Joy. É um filme super bem feito, com atores famosos, que conta a história de como foi realizado a primeira fertilização in vitro. Não é um filme focado em na história da fertilização in vitro, mas principalmente na história da Jean, que é a enfermeira, ela é enfermeira e embriologista, que ajudou nesse processo de desenvolvimento da realização da fertilização, da primeira fertilização in vitro, junto com um médico obstetra e um biólogo, junto com um biólogo. É super interessante, mostra um pouco desses embates sociais da igreja também, justamente no momento em que o aborto foi legalizado no Reino Unido. Então, muita polêmica em relação a isso, mas também me fez olhar com ainda mais compaixão, carinho por todas as minhas amigas que passaram pelo processo de FIV, por pacientes queridas que passam por esse processo de FIV, graças
àqueles passos, graças a Jean, graças a essas 3 pessoas que lutaram muito para que isso acontecesse, que não foi fácil desenvolver e dar certo, elas podem realizar esse sonho, que ainda é cheio de dúvidas e incertezas, mas com mais facilidade de tudo do que naquela época. É um filme muito legal, se você tem interesse, eu super recomendo, se chama Joy. Super legal também, ainda nesse tema meio maternidade. Nesse mês também a gente fechou com a enfermeira obstetra Doula, que vai me acompanhar durante o parto. Eu já sabia que ia ser ela, eu cheguei a conversar com outras, mas por essa já ter afinidade, fazer parte da equipe do meu médico, eu resolvi pegar ela mesmo para me acompanhar no parto, que foi muito legal. A gente vai ter alguns encontros, depois eu compartilho com vocês como foram esses encontros. Antes da bebê nascer, onde ela vai ensinar cuidados básicos com o bebê, sobre a amamentação, vai me acompanhar durante o parto, vai voltar no outro dia no hospital para ver como é que eu tô, e também depois ela tem mais uma visita em casa para saber como é que tá a pega do bebê no seio, a amamentação e tudo mais. Então ela ajuda também nessa parte da amamentação, e estou super feliz que a gente fechou isso. Fomos no médico também, ele me passou alguns exames de rotina agora para fazer. Eu vou ter que fazer aquele exame da curva glicêmica, que é um exame que todo mundo, é muito chato, porque você tem que tomar um líquido, tipo, que é puro açúcar. Eu não sou muito a favor, por vários motivos, mas não vou aprofundar aqui nesse vídeo porque eu simplesmente vou fazer, sim, mas eu não sou muito a favor dele. Eu já fiz outras vezes. É ok, tá, gente? Tipo assim, é chato, é ruim, mas não é nada de outro mundo. Acho que o tal do exame do cotonete, que eu vou ter que fazer mais lá pra frente, é bem mais incômodo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer esse, vou fazer também alguns outros exames e vou pedir alguns exames de vitaminas, minerais, tudo certinho, porque as minhas suplementações estão acabando, então agora é a hora de ver como é que tá aqui por dentro para fazer novas suplementações de acordo com as minhas necessidades agora desse segundo trimestre e já entrando pro terceiro trimestre. Meu Deus do céu! Daqui 3 semanas termina o segundo trimestre, eu tenho que aproveitar, porque dizem que é o melhor trimestre, que depois vai ladeira abaixo, que começa a pesar, que os sintomas começam a reaparecer. Enfim, também tô colocando mais atenção no quartinho da Vita, no chá de bebê que eu quero fazer pra ela. Quando o quartinho estiver pronto, eu também quero gravar um vídeo pra vocês. Vai ter vlog, se tudo correr bem, no chá da Vita também pra vocês. Então, eu quero ao máximo poder estar compartilhando com vocês. E comprei várias coisinhas também pra Baby. Ganhei algumas outras coisas também. Então, agora eu acho que também as coisas estão fluindo um pouco mais. E eu estou me acalmando um pouco mais também. Gente, eu resolvi gravar uma parte 2 do Diário de Gravidez do 6º mês, porque eu me dei conta que eu gravei muito cedo o Diário de Gravidez dos 6 meses e muita coisa aconteceu depois. É porque agora cada semana muda muito, tem 1 milhão de coisas que acontecem, a barriga, os sintomas, tudo muda muito. E o ideal mesmo, como eu falei pra vocês, seria eu fazer por semanas, mas eu acho que ia confundir a maioria das pessoas que ainda não engravidou. Mas eu achei interessante fazer, então, dividir, fazer essa segunda parte só pra fazer alguns adendos. Eu tô com 26 semanas hoje, então tô terminando o 6º mês e algumas coisas se apresentaram um pouco diferentes. E sei lá, eu quis complementar, assim, porque eu acho que como esse é um diário também pra eu guardar lá pra frente, pra eu ver depois, pra eu ouvir, quanto mais detalhes, mais rico vai ser. Gente, eu tô com isso aqui na mão pra quem tá assistindo, porque eu também tô disponibilizando esse diário de gravidez no podcast, mas eu tô com um curativo na mão porque eu fui fazer a infusão de ferro hoje e eu não sei porque eles quiseram a veia da minha mão, acharam que ia ser melhor. No fim, óbvio que não foi, uma veia mais fina e demorou mais, né? Eu fiquei quase 2 horas lá tomando ferro na veia e eu vou ter que ir ainda semana que vem e na outra também, mas aí eu vou insistir pra eles fazerem no meu braço. Bom, gente, então é isso. Queria contar como é que estão sendo essas últimas semanas do 6º mês, porque tem sido semanas muito gostosas, muito boas. A barriga tá pesando cada semana mais, assim, ela explodiu realmente ali na 23ª, 24ª semana, ela deu uma, assim, tipo, de eu não me reconhecer. O que é muito interessante, assim, essa questão do corpo. Ao mesmo tempo que eu estranho
como o meu corpo tá reagindo, o peso que eu tô ganhando, eu tô na melhor fase da gestação no sentido de me gostar, assim, com uma barriga. As pessoas já percebem que eu tô grávida, as pessoas já estão tendo coragem de falar, você tá grávida? Umas 3 pessoas que não teriam intimidade comigo me falaram, você tá grávida? Que é um risco, né? Porque se eu não tivesse, talvez eu ia ficar chateada. Mas, então é porque a barriga realmente já está aparecendo, isso que é inverno. Muitas vezes eu tô com a jaqueta, hoje aconteceu, eu fui tomar a soro, aí no postinho a enfermeira falou, ela disse, eu tava com a jaqueta e a hora que eu abri a jaqueta, ela falou, você tá grávida? Eu não sabia. Porque com a jaqueta não dá pra ver, né? Então, assim, ela realmente deu uma explodida. Eu tô me gostando muito porque eu estou grávida, então a gente quer uma barriga, né, de grávida. Tá muito, muito gostoso. A bebê tá chutando cada vez mais forte, o que tem me feito acordar às vezes à noite, causar alguns desconfortos, mas é gostoso, sabe? É um desconforto gostoso. Sei lá, porque você tá sentindo ela. A minha mãe mandou fazer uma música pra ela, gente, muito fofinha, muito emocionante, mas muito engraçada também, que é pra gente colocar agora pra ouvir, pra ela já ir ouvindo, né, se conectando. É uma música muito bonita que fala o nome dela, daí a gente faz isso, tá fazendo isso toda noite, então essa interação com ela tá sendo muito gostosa. Eu também tô escrevendo, né, já afirmações do que eu quero, de como eu visualizo o meu parto, bem como eu gostaria que fosse, assim. Então eu escrevi como se já estivesse acontecendo, eu agradeço pelo meu parto ser assim, assim, assado e tal, sobre o momento da amamentação também, como eu gostaria que fluísse, e o meu puerpério. Eu gravei, depois eu li essas afirmações que eu escrevi pra mim mesma, gravei, me mandei num grupo do WhatsApp, e eu tento ouvir diariamente pra cada vez mais ir manifestando essa realidade que eu quero. E tem sido muito bom também, porque já é um preparo. Então, assim, a parte do parto, da amamentação, já começou a me trazer um pouco mais de interesse. Porque no começo era uma coisa muito longe, muito distante. Não era isso que eu tava me preocupando, pensando. E agora já começam esses interesses por esses assuntos e tudo mais. Então tá ficando gostosa essa fase, assim, de tipo, chegar próximo. E, ao mesmo tempo que eu quero conhecê-la, né, quero começar essa nova rotina, né, entender como é que vai ser a minha vida, né, porque eu sei que ela vai mudar completamente, mas por enquanto ainda não mudou, então tem essa espera gostosa. Eu tô nessa ansiedade, assim, não que me tire o sono, mas a gente quer, né, pensar, nossa, como que vai ser minha vida. Ao mesmo tempo, eu quero, tipo assim, que ela fique aqui dentro, que eu curta muito esses momentos onde só tá eu, Caio e as cachorras, né, na nossa tranquilidade, no nosso conforto. Então, é gostoso até, assim, sabe? Você saber que sua vida vai mudar completamente e vai ser muito empolgante, desafiador ao mesmo tempo, etc. Mas ao mesmo tempo, é tão bom como tá ela aqui na barriga, então tá sendo legal passar por essa experiência maluca. E falando em rotina, a gente teve a nossa primeira consulta com uma consultora de sono, a Rafaela, e foi muito legal, porque como eu e o Caio, a gente não convive com crianças, a gente não tem nenhum bebê, criança, tipo, perto no nosso dia a dia. A Vita vai ser a primeira neta de ambas as partes, a primeira sobrinha, a primeira prima, a primeira tudo, então a gente vai aprender tudo com ela. Eu nunca troquei uma fralda, né? Acho que eu já falei isso aqui. Então, vou aprender tudo. Então, a gente não sabia nada sobre sono, sobre rotina de sono. Eu, por exemplo, não sabia que bebezinho até os 3 meses de idade não tinha ciclos circadianos, mas a importância da gente já estabelecer uma rotina de sono para quando der essa virada dos 3 meses, você não ter que mudar toda a tua rotina, a rotina do teu bebê. Ele já vai ter essa rotina pré-estabelecida. Sobre as sonecas, a gente, né, soube quanto mais ou menos dura uma soneca. E aí eu comecei a ter noção de como é que ia ser a minha rotina. Eu comecei a pensar, gente, eu tô aqui achando que vai ser assim, assim, assado, mas não vai. Essa criança vai dormir muito, mas ela também são pequenas sonecas e logo tem que mamar. Que diz que as mães falam que não dá tempo disso, não dá tempo daquilo. Então, assim, foi muito bom pra gente não ser pego desprevenido quando ela nascer. E quando ela nascer, a gente vai ter uma outra consulta com essa consultora, com a Rafaela, porque que é do Bebê Noites Tranquilas. Depois eu deixo aqui embaixo o arroba dela pra quem quiser entrar em contato, porque cada bebê é um bebê e cada bebê tem uma rotina. Então, pra gente entender como é que tá sendo as rotinas de sono da Vita, como que é e tudo mais, e tirar eventuais dúvidas e problemas que a gente possa estar tendo com o sono da Vita. Mas foi muito bom, foram quase 2 horas de consultoria e, tipo assim,
abriu um mar de clareza, assim, pra mim e pro Caio, sabe? Da questão de mamada, do que é importante, do que não é importante. E por mais que a teoria é uma coisa e a prática é outra, você ter uma previsibilidade te dá mais segurança, te dá mais planejamento. A gente já tá pensando em alguns passos que a gente vai ter que dar aqui em casa por conta justo dessa consultoria, algumas mudanças que vão ter que acontecer e tudo mais. Então foi muito interessante, foi muito legal. A gente fez isso agora no 6º mês. E como eu falei, quando a Vita nascer, a gente vai ter também mais uma. E depois, nos 3 meses, eu também não sabia disso, gente, que é quando o bebê muda o padrão de sono, a gente vai ter uma outra consultoria pra daí ver como é o que vai ser mudado, né? Enfim, vai mudando aí, né? Porque muda o tempo todo. Como eu falei pra vocês, eu fiz a infusão de ferro hoje, eu fui fazer exames, vocês acompanharam talvez aqui na rotina de autocuidados, que eu fui fazer exames, inclusive da curva glicêmica, que eu comentei pra vocês que, tipo, gente, é ruim aquele líquido e tal, mas é tipo, ok. Não estou com diabetes gestacional, os meus exames deram a maioria ok, o ferro deu baixo. Eu não como carne, né, mas eu tento cuidar e eu estava suplementando o ferro. E eu como peixe, como ovos, como feijão, tenho comido feijão com bastante frequência. Inclusive hoje comi, minha sogra fez um feijão gostosinho, comi, sempre ativando com a vitamina C e outros alimentos fontes de ferro, brócolis, vegetais verdes escuros, enfim. Mas no 2º trimestre é quando espera-se mesmo que o ferro da gestante caia, não é de todas que acontece isso. E eu tenho um histórico de, desde pequena, ter ferro mais baixo e meu ferro tava ótimo, minha ferritina tava maravilhosa no 1º trimestre, tava lá em 80 e poucos, 80 e pouco não, 87. E nesse 2º trimestre ela caiu pra 20 e poucos. E eu falei pro meu médico, ó, o resultado tá aqui, e se tu quiser me dar um ferro endovenoso, eu vou ficar bem feliz, porque dá um up. E não que eu esteja me sentindo assim, nossa, tô me arrastando, não, de forma alguma. Eu tô cansada, mas um cansaço de... Eu tava comentando até com uma amiga, eu falei assim, nossa, chega o final do dia, eu quero deitar, eu quero dormir. Ela falou, mas amiga, eu não tô grávida. E eu também... Acontece isso comigo no final do dia, que a gente faz tantas coisas que no final do dia é assim. Ela falou, então acho que você tá uma grávida ótima. Só que é um cansaço diferente, um cansaço que eu não tinha tanto antes. Eu tinha, mas não com a necessidade de precisar deitar, sabe? Óbvio que minha rotina é puxada, eu acordo todos os dias às 6 da manhã, vou fazer atividade física, mas é porque eu gosto, é natural, não é algo que eu tô me forçando, é natural. Então eu tenho mais energia pela manhã, eu rendo, eu faço, eu trabalho, e aí, cara, lá pelas 5 minha energia começa a cair. E se eu tenho um evento à noite, eu preciso dar uma deitada, dependendo do dia, se eu, foi muito puxado, eu preciso dar uma desacelerada. Eu tô me permitindo isso, é um momento que eu tô muito feliz comigo mesma, porque eu tô me permitindo descansar mais, eu não tô me cobrando tanto, eu tô entendendo que essa é uma fase única, então tá sendo legal. Mas eu acho que o ferro pode ser que me ajude a dar essa energia extra que nem a cafeína que eu não estou tomando tá rolando. Então, assim, vamos ver se esse ferro ele vai funcionar. Eu tomei essa semana que vem e mais na outra semana. Teremos ultrassom somente na 28ª semana, então quando eu estiver entrando no 7º mês, e também consulta médica. Aí teremos novidades, porque eu acho que a Baby vai ter crescido muito, gente. Eu já tô sentindo ela bater, assim, chutar mais em cima da minha barriga, sabe? Em outros pontos. Então, assim, eu acho que ela deu uma boa crescida, sem falar no peso, que eu sinto mesmo, né? E é isso, é engraçado, porque eu falo que toda gestante vai chegando ali, né? Ah, eu tô gestante, começa a fazer um pilates, umas coisas mais tranquilas. Ah, vou diminuir um pouco a minha atividade física, e eu só aumentei minha atividade física. Eu tô com muita energia, eu tô muito feliz com eu tá podendo fazer as coisas, apesar de estar diferente, de às vezes eu não me reconhecer, mas não tá sendo uma questão. Tá sendo muito gostoso. Agora a gente recebeu umas coisas pro quarto dela, enxoval, quartinho, que eu quero mostrar pra vocês. Vai ter um tour aqui da reforminha que a gente vai fazer, não vai ser um quarto uau, mas vai ter, vocês vão ver como vai ficar fofinho. E é isso, o 6º mês tá sendo, né, chegando mais pro final, eu consigo falar com mais propriedade, digamos assim. Tá sendo gostoso, tá sendo legal, porque eu estou com uma barriga e estou me sentindo grávida, realmente, no 6º mês, foi tipo assim, agora eu sou uma grávida, tipo, todo mundo consegue ver, eu estou com sintomas, mas assim, que falam, né, das grávidas, desses cansaços, de pôr as pernas pra cima e tudo mais. Eu também não sei se eu falei que eu fui no osteopata pra ver a minha dor,
que eu achava que eu tava com uma dor no ciático. E não é ciático, gente. É uma dor na sacra ilíaca toda, por conta do peso do bebê. E aí vai tensionando, né? Então eu vou lá, ele quase tira com a mão, assim. O exercício de bike é muito bom, então tá sendo bem bom. Esse acompanhamento que eu tô fazendo com o osteopata. E ainda tem muita coisa pra ver. A gente ainda não viu pediatra pra Baby V. Tenho 3 nomes. Mas eu tenho um preferido de pediatra. Eu sei que tem que fazer a consulta pré. O que mais que eu ainda não fiz de coisas importantes? Enxoval tá bem encaminhado, tem umas coisinhas ou outras que precisa comprar. Não vi nada ainda de mala de maternidade, vou deixar um pouco mais pra frente. Eu acho que é isso, gente. Acho que era isso que eu queria terminar de falar do 6º mês. Não sei, achei que ficou aquela parte. Eu tipo, fui vivendo depois e falei, gente, eu gravei aquele vídeo muito cedo, porque tem muita coisa que aconteceu e eu acabei não compartilhando. Então, queria compartilhar um pouco mais agora dessas atualizações, que eu acho que são atualizações importantes que a gente fez no 6º mês, né? A questão dos exames, a questão da consultoria do sono, a infusão de ferro que eu já tive que fazer. Mais ou mais eu tô super bem, super saudável. Todas as minhas vitaminas, minerais estão... tô bem feliz com a minha alimentação também, com a minha suplementação. E é isso, gente. Agora sim eu sinto pronta para... pra gravar o vídeo do 7º mês, que provavelmente eu não sei se eu vou fazer por semana, talvez seja legal fazer aqui, vim gravando por semana e depois postar pra ele ficar mais completo, porque realmente muda muito de semana pra semana, a gente vai esquecendo depois de falar. Eu achei que esse 6º mês demorou pra passar, porque... eu acho que eu gravei esse vídeo do 6º mês muito cedo, tipo, não sei, muito no começo. E, tipo, parece que o 6º mês não acaba. Não que eu tô com uma pressa de acabar, mas, assim, parece que eu tô muito tempo no 6º mês. O 5º mês, quando eu vi, eu tava falando pras pessoas que eu tava com 4 meses, mas, na verdade, eu já tava com 5. Não sei. Eu tô com 26 semanas, gente. É isso que importa. Vamos contar por semanas, porque é mais fácil, tá? É isso. A gente vai conversando por aqui. Eu tô adorando fazer esses diários pra vocês, eu espero que vocês estejam gostando de ouvir, de assistir. Deixem aqui nos comentários outros formatos que vocês gostariam de ver, que a gente vai conversando e vai trocando. Um beijo e até mais.